Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, como você está? Você poderia me ajudar em questão de língua portuguesa? Claro que sim. O que você precisa? Pode perguntar. Eu quero saber, me ensine compreensão e interpretação de texto e alguma técnica para diferenciar os dois. Com certeza. Vamos lá. Diferença entre compreensão e interpretação de texto. 1. Compreensão de texto. Foca no que está explícito no texto. É a habilidade de identificar informações literais, como fatos, ideias centrais e relações diretas. Exemplo: quem é o personagem principal do texto? A resposta está no texto. 2. Interpretação de texto. Vai além do que está escrito. Exige que você analise, reflita e faça inferências baseadas nas ideias apresentadas. Exemplo: qual é a intenção do autor ao escrever o texto? Aqui você usa pistas do texto e seu raciocínio. Como diferenciá-los na prática? Se a resposta está no texto de forma direta, é compreensão. Exemplo: quantos anos o protagonista tem? O texto diz claramente que ele tem 20 anos. Se você precisa deduzir algo ou relacionar informações implícitas, é interpretação. Exemplo: por que o protagonista decidiu mudar de cidade? Talvez o texto só sugira razões, como falta de oportunidades, e você precisa interpretar. Técnicas para melhorar compreensão e interpretação. 1. Leia com atenção. Sublinhe informações importantes enquanto lê. Faça um resumo rápido na sua mente para fixar a ideia principal. Identifique palavra-chave. Encontre termos que indiquem ideias centrais. Portanto, porquê, assim, etc. 3. Analise o contexto. Para interpretar, entenda o tom do texto, o gênero, narrativo, dissertativo, etc. E a intenção do autor. Questione o texto. Pergunte-se: o que o autor quer dizer aqui? Ou o que está implícito? 5. Pratique inferências. Leia textos curtos e tente deduzir significados implícitos ou mensagens escondidas. Se quiser, posso trazer exemplos práticos para você treinar, tá? Agora eu quero saber sobre tipologia e gênero textuais. Com certeza. Vamos aprender sobre tipologia textual e gêneros textuais. 1. Tipologia textual. Refere-se aos tipos de texto, ou seja, às características estruturais e funcionais de como os textos são organizados. São modelos fixos que seguem padrões gerais. Os principais tipos textuais são: principais tipos textuais. 1. Narrativo. Conta uma história com personagens, tempo, espaço e um enredo, com começo, meio e fim. Exemplos: contos, crônicas, romances. Marcadores, verbos de ação, descrição de eventos. 2. Descritivo. Apresenta características de algo ou alguém com foco em detalhes sensoriais, forma, cor, cheiro, etc. Exemplo: retratos, descrições em textos literários. Marcadores, adjetivos e substantivos. 3. Dissertativo argumentativo. Expõe ideias e opiniões com argumentos e justificativas para defender um ponto de vista. Exemplos: redações de vestibular, editoriais de jornal. Marcadores, uso de conectivos, portanto, verbos de opinião. 4. Expositivo. Explica sobre um tema de maneira objetiva, sem opinião pessoal. Exemplos: textos acadêmicos, reportagens informativas, linguagem técnica, definição de conceitos. 5. Injuntivo ou instrucional. Dá instruções, orienta sobre como realizar algo. Exemplos: receitas, manuais de instruções, marcadores, verbos no imperativo, faça, mexa. Gêneros textuais. Os gêneros textuais são formas específicas que os textos assumem para atender a diferentes situações comunicativas. Ao contrário das tipologias, os gêneros são variáveis e se adaptam ao contexto. Exemplos de gêneros textuais: gêneros narrativos: conto, crônica, romance e fábula. 2. Gêneros descritivos: retratos, diários, relatórios descritivos. 3. Gêneros dissertativo-argumentativos: artigos de opinião, dissertações, editoriais. 4. Gêneros expositivos: seminários, reportagens, resenhas descritivas. 5. Gêneros injuntivo: receitas culinárias, regulamentos, bulas de remédio. Já a diferença entre tipologia e gênero. Tipologia textual é fixa, com poucos tipos: narrativo, descritivo, etc. Exemplo: um conto é narrativo. Gênero textual é variável, adaptado ao contexto. Exemplo: dentro do narrativo temos o conto, a fábula, o romance, etc. Dica para identificar: leia com atenção o objetivo do texto. Está narrando uma história? Está explicando algo? Está defendendo uma ideia?
Demonstrativo argumentativo. 2. Observe os elementos característicos. Verbo no imperativo injuntivo. Detalhes sensoriais. Descritivo. Se precisar de exemplos práticos, posso preparar textos para análise. O que acha? Não, agora eu quero saber sobre fonética, fonologia, som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. Claro, vamos explorar cada um desses tópicos de maneira clara e objetiva. Tá 1. Fonética e fonologia. Essas áreas estudam os sons da língua. Fonética analisa os sons do ponto de vista físico, como são produzidos e percebidos. Exemplo: o som produzido com os lábios fechados. Fonologia estuda os sons do ponto de vista linguístico, sua função dentro do sistema da língua. Exemplo: o som P e B diferem porque um é surdo P e o outro é sonoro B, mudando o significado das palavras pato e bato. Som e fonema. É o nome de Serlafal. Exemplo: o som em casa. Fonema é a menor unidade sonora capaz de diferenciar palavras. Exemplo: as palavras pato e bato têm fonemas diferentes, alterando o significado. Diferença entre letra e letra. Representação gráfica. Representação sonora. Exemplo: na palavra taco, há 4 letras e 4 fonemas. Já em chave, há 5 letras e 4 fonemas. É um único som, representado pelas letras Sa. Encontros vocálicos são combinações de vogais e semivogais dentro de uma mesma palavra. Existem 3 tipos. 1. Ditongo, encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Crescente, semivogal com as vogal. Decrescente, vogal, semivogal. 2. Tritano, encontro de uma semivogal, sogal na mesma. Uruguai. Hiato, encontro de 2 vogais que pertencem a sílabas diferentes. Exemplo: saída. Encontros consonantais. São combinações de 2 ou mais consoantes na mesma palavra. Podem ser exemplo para prato, clínica. 2. Em sílabas diferentes, exito, sublime. 5. Dígrafos. São grupos de 2 letras que representam um único som. Podem ser dígrafos consonantais. Chuva, a, ninho, ré, massa. Dígrafos ocorrem quando uma vogal se combina com M ou N, representando o som nasal. Exemplo: empo, in, on. Resumo com exemplos. Som e fonema. Sons que distinguem palavras. Patos, bat. Encontros vocálicos. Diantongos, tritongos, uruguais. Encontros consonantais, claro, apto. Dígrafos, chuva. Se quiser mais detalhes ou exercícios, é só pedir. Não, agora eu quero morfologia, estrutura e formação de palavras, classes gramaticais, conceito, classificação e emprego. Vamos aprender sobre morfologia. Este é o estudo da estrutura, formação das palavras e das classes gramaticais. 1. Estrutura das palavras. As palavras podem ser divididas em partes menores chamadas morfemas, que são as menores unidades de significado. Os principais elementos são: 1. Radical, parte que contém o significado básico da palavra. Exemplo: em amar, amável e amante, o radical é amo. 2. Vogal ou consoante de ligação. Serve para facilitar a pronúncia entre os elementos da palavra. Gasômetro. O O é uma vogal de ligação. 3. Elemento que aparece antes do radical e modifica o significado. Exemplo: desleal. 4. Sufixo. Elemento que aparece depois do radical e pode mudar o significado ou a classe gramatical. Exemplo: a malva a qualidade. Desinências indicam as flexões da palavra, nominais, gênero e número, menina, meninas. Verbais, tempo, modo, número e pessoa, sendo all of site class. 6. Radical vogal temática, formando uma base para as flexões. Exemplo: radical emis vogal temática A. Formação de palavras 1. Derivação. Formação a partir de um radical com acréscimos de prefixos ou sufixos. Injusto. Bondal. Prefixal. Deslealdade. Parasintética. Uso simultâneo de prefixo e sufixo. Não pode retirar um deles. Exemplo: entardecer. 2. Composição. Formação a partir de 2 ou mais radicais. Por justaposição, não há alteração nos elementos. Passatempo. Por aglutinação, há alteração nos elementos. Zem, alto, planalto. 3. Hibridismo. Combinação de radicais de línguas diferentes. Egamamal. E vuolvats. Diga palavras abreviadas. Ins and fots. Imitar. Mitasas. Tag. 3. Classes gramaticais. As classes gramaticais classificam as palavras conforme sua função e significado.
Existem 10 classes gramaticais, sendo 5 variáveis e 5 invariáveis. Classes variáveis. Substantivo, nomeia seres, objetos, sentimentos. Exemplos, alegria. 2. Caracteriza o substantivo. Exemplos, planetes. 3. Determina ou indetermina o substantivo. 1. 4. Indicar a quantitação. Exemplo, 2. Primeiro, pronome. Substitui ou acompanha o substantivo. Exemplo, classes invariáveis. Advérbio, modifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Exemplo, rapidamente, muito. 2. Liga palavras indicando relação. De, com. 3. Conjunção. Conecta orações ou palavras. E mais. 4. Expressa emoções. O VA. 5. Vem de ação, estado ou fenômeno. Exemplo, amar, correr. Emprego das classes gramaticais. 1. Identifique o contexto. As palavras podem mudar de classe dependendo do uso. Exemplo, correr é saudável. Correr, o substantivo funciona como nome. 2. Observe as flexões. Substantivos, verbos, adjetivos e numerais variam em gênero, número, pessoa ou tempo. Se quiser exercícios ou exemplos específicos, posso ajudar. Agora eu quero síntese, frase, oração, período, termos da oração, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação dos pronomes átonos, crase, regras de uso e casos facultativos. Vamos organizar esses conceitos para facilitar o aprendizado. Fique à vontade para perguntar mais detalhes ou exemplos práticos. Síntese é a redução ou resumo de um texto mantendo sua essência. Para fazer uma boa síntese, identifique as ideias principais. Elimine repetições e detalhes secundários. Reescreva com clareza e objetividade. Frase, oração e período. É todo enunciado com sentido completo. Pode ou não ter verbo. Bom dia, ela chegou. Com verbo. Oração é o enunciado que possui um verbo ou locução verbal. Eles estão felizes. Verdade. Período é o conjunto de orações. Pode ser simples uma oração. Exemplo, ela correu. Composto duas ou mais orações. Exemplo, ela correu e caiu. 3. Termos da oração são divididos em termos essenciais. Quem realiza ou sofre a ação. Exemplo, o menino correu. Anana. Predicado. O que se diz sobre o sujeito. Exemplo, o menino correu. Dos termos integrantes. Complemento verbal, objeto e indireto. Exemplo. Ele leu o livro. Yafes. Complemento nominal. Completa o sentido de um nome. Exemplo, ele tem amor à vida. A vida é o complemento nominal. Termos acessórios. Adjunto adnominal. Acompanha o substantivo. A bela casa. Bela operatória nominal. Adjunto adverbial. Modifica o verbo, o adjetivo ou advérbio. Exemplo, ela saiu cedo. Cedo e um advérbio. Concordância nominal e verbal. Concordância nominal. As palavras ligadas a um substantivo, adjetivos, artigos, pronomes numerais, concordam em gênero e número. Exemplo, os meninos felizes chegaram. Felizes concorda com o menino. Concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplo, as crianças brincam. Brincam concorda com crianças. Regência nominal e verbal. Regência nominal é a relação entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e seu complemento. Exemplo, ele é fiel aos amigos. Fiel exige preposição a. Regência verbal é a relação entre o verbo e seu complemento, da onde vem direto. Exemplo, ela gosta de música. Gosta exige preposição 6. Colocação dos pronomes átonos. Os pronomes átonos, me, te, si, o, a e nos vos, podem ser posicionados de 3 maneiras. Antes do verbo, usada quando há palavras atrativas, não advérbios, pronomes relativos, etc. Não me diga isso. 2. Imané. Usada no início da oração ou com verbos no infinitivo e futuro. Exemplo, diga-me a verdade. Mesóclise, Aid, usada com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, sem palavras atrativas. Exemplo, dai por satisfeito. Casos facultativos. Pode haver escolha entre próclise e ênclise. Exemplo, vou me arrumar ou vou arrumar. Regras de uso e dicas. Sujeito indeterminado, use a próclise. Exemplo, game view. 2. Infinitivo impessoal, use a ênclise. Exemplo, fazer-me feliz é difícil. Futuro do presente, pretérito, use a mesóclise. Exemplo, dar-lhe-ei a resposta amanhã.
Eu quero saber sobre semântica, sinônimos, antônimos, parônimos, onônimos, polissemia, denotação, conotação, figuras de linguagem. Claro, vamos aprender sobre esses tópicos de maneira simples e prática. 1. Semântica. A semântica é o estudo do significado das palavras, frases e textos. Ela analisa como as palavras se relacionam entre si e com o contexto. Hack 2. Sinônimos e antônimos. Sinônimos, palavras com significados iguais ou muito parecidos. Exemplo, alegre e feliz. Antônimos, palavras com significados opostos. Exemplo, alegre e triste. 3. Parônimos e homônimos. Parônimos, palavras que têm grafia e pronúncia parecidas, mas significados diferentes. Exemplo, comprimento e comprimento extensão. Homônimos, palavras que têm a mesma grafia ou pronúncia, mas significados diferentes. Dividem-se em homônimos, homógrafos, mesma grafia, pronúncia diferente. Exemplo, manga fruta e manga de camisa. Homófonos, mesma pronúncia, grafia diferente. Exceção, ato de ceder, e sessão, reunião. Homônimos perfeitos, mesma grafia e pronúncia. Exemplo, rio, correrasca e rio. Polissemia, refere-se às palavras que possuem vários significados, dependendo do contexto. Exemplo, banco pode significar uma instituição financeira ou um assento. 5. Denotação e conotação. Denotação, sentido literal, objetivo. Exemplo, o cachorro está no quintal. Conotação, sentido figurado, subjetivo. Exemplo, ele é um cachorro, pessoa de 6. Figuras de linguagem são recursos expressivos usados para dar mais ênfase, emoção ou criatividade à linguagem. As principais são: 1. Figuras de palavras. Metáfora, comparação implícita. Exemplo, ele é uma fera no futebol. Metonímia, substituição de uma palavra por outra com relação de proximidade. Exemplo, Li Machado de Assis. O autor, pelo livro. A excluindo a relação explícita com o conectivo. Exemplo, ele é forte como um touro. 2. Figuras de pensamento, antítese, contraste entre ideias. Exemplo, o bem e o mal convivem em nós. Paradoxo, ideias contraditórias no mesmo contexto. Exemplo, é preciso morrer para viver. Personificação, OPP. Atribuição de características humanas a seres inanimados. Exemplo, o vento sussurrava nos ouvidos. 3. Figuras de construção, elipse. Omissão de um termo facilmente identificado. Exemplo, na sala apenas silêncio. Omissão via repetição enfática de uma ideia. Exemplo, subir para cima. 4. Figuras de estiração. Repetição de sons consonantais. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Imitação de sons. Tem check do relógio. Se precisar de mais exemplos ou exercícios para praticar, é só pedir. Agora, a ortografia, acordo ortográfico, o uso das letras maiúsculas e minúsculas, regra de acentuação gráfica, emprego do hífen. Vamos organizar esses temas de forma prática para facilitar o aprendizado. Se quiser aprofundar algo, é só falar. 1. Ortografia. Ortografia é o conjunto de regras que determinam a escrita correta das palavras em uma língua. Abaixo alguns pontos importantes. Novo acordo ortográfico. O acordo ortográfico da língua portuguesa, em vigor desde 2009, trouxe mudanças importantes. Principais alterações: fim do trema. O som das letras U em linguiça ou tranquilo continua o mesmo, mas o trema não é mais usado. Fim do uso do hífen em alguns casos. Não se usa mais hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com outra vogal. Exemplo, autoescola, antes autoescola. Mantém-se o hífen em palavras com prefixos terminados em vogal quando o segundo elemento começa com a mesma vogal. Exemplo, micro-ondas, anti-inflamatório. Fim de certas regras de acentuação. Não se usa mais o acento em palavras com ditongos aber-ioi nas paroxítonas. Exemplo, ideia, antes ideia, heróico, heróico. Não se usa mais o acento em palavras com a mesma forma no singular e plural. Exemplo, feira, antes feira, feiras. 2. Uso de maiúsculas e minúsculas. As regras para o uso de letras maiúsculas e minúsculas são fundamentais. Maiúsculas, início de frases. Exemplo, hoje é um belo dia. Nomes próprios, exemplo, Maria Brasil Europa. Títulos de obras, eventos ou instituições. Exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Siglas e acrônimo. Unesp IBGE. Minúsculas. Andikanen e Rua. Dias da semana, meses e estações do ano. Exemplo, segunda-feira, janeiro e primavera. Palavras após 2 pontos, quando não inicia uma citação direta. Ele disse, vamos embora.
Regras de acentuação gráfica. As regras determinam quando usar os acentos. Acento agudo. Palavras oxítonas terminadas em a, esses, em, ens. Exemplo: café, sofá, jaca, jacaré. Para oxítonas terminadas em tá, lápis. Acento circunflexo indica que timbre tá, você. Ônibus. Marca a crase. Exemplo: vou à praia. For, emprego do hífen. O hífen é usado para separar ou unir elementos em palavras compostas ou com prefixos. Quando usar? Em compostos que não perderam a noção de composição. Exemplo: guarda-chuva, bem te vi. Com prefixos terminados em vogal, quando o segundo elemento começa com a mesma vogal. Exemplo: micro-ondas, contra-ataque. Quando não usar? Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com outra vogal. Exemplo: autoescola, antiaéreo. Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Essas letras são duplicadas. Exemplo: antissocial, autorretrato. Se precisar de mais exemplos ou exercícios para praticar, estou aqui. Não, agora pontuação, uso correto dos sinais de pontuação. Entendi. Vamos então estudar o uso correto dos sinais de pontuação. Eles são essenciais para organizar as ideias no texto e garantir que o leitor compreenda corretamente o que está sendo dito. Accept resumes para você pais das. 1. Ponto final. Uso é usado para indicar o fim de uma frase declarativa, ou seja, para concluir uma ideia ou enunciado. Exemplo: hoje eu fui ao mercado. Vírgula. Uso para separar elementos de uma enumeração. Exemplo: comprei maçãs, bananas, laranjas e uvas. Para separar orações coordenadas quando não são ligadas por conjunção. Exemplo: ele estudou à noite, fez a prova de manhã. Para separar vocativos, palavras ou expressões usadas para chamar alguém. Exemplo: Maria, vem aqui. Para isolar elementos explicativos ou explicações. Carlos, o meu amigo chegou ontem. Para separar expressões intercaladas. Exemplo: a viagem, como você sabe, foi cansativa. Para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Exemplo: o livro que eu comprei ontem é interessante. Ponto e vírgula, uso. Para separar orações independentes dentro de um período, quando já existe uma vírgula antes e a pausa exigida não é forte o suficiente para o ponto final. Exemplo: ela cantou muito bem. Ele, entretanto, preferiu ouvir. Para separar elementos de uma enumeração quando já há vírgulas entre esses elementos. Exemplo: os alunos da escola são gentis, educados, atenciosos, eles sem dúvida merecem elogios. Por, dois pontos, uso, para anunciar uma explicação, esclarecimento ou enumeração. Exemplo: ela trouxe os materiais, lápis, canetas e cadernos, para introduzir uma citação direta ou uma fala. Exemplo: ele disse, vamos à festa. Para apresentar uma conclusão. Exemplo: ele não estudou, por isso não passou na prova. 5. Ponto de interrogação. Uso: usado no final de uma pergunta direta. Exemplo: você vai ao cinema hoje? Não é usado em perguntas indiretas, que não exigem uma resposta direta. Exemplo: gostaria de saber onde ela foi. 6. Ponto de exclamação. Uso: usado para expressar emoções como surpresa, alegria, raiva ou indignação. Exemplo: que maravilha! Também é usado para dar ênfase a uma expressão. Exemplo: você conseguiu, parabéns. Parênteses: para inserir uma explicação ou comentário adicional, sem alterar o fluxo principal da frase. Exemplo: ele chegou atrasado, como sempre, e perdeu a aula. Para inserir uma data, referência ou uma tradução. Exemplo: o evento ocorrerá em São Paulo, SP, no dia 10 de dezembro. 8. Travessão: uso para indicar diálogo em textos literários, no lugar de aspas. Exemplo: como você está? Perguntou João, para intercalar uma explicação ou comentário, substituindo as vírgulas. Exemplo: ela foi ao médico, o Dr. Henrique, para fazer exames. 9. Aspas, uso para indicar citações diretas. Exemplo: ela diz estou muito feliz, para destacar palavras ou expressões usadas de forma irônica, especial ou incomum. Exemplo: a inteligência dele é questionável, para indicar o nome de obras, livros, filmes, músicas, etc. Exemplo: ele leu Dom Casmurro. 10. Reticências. Usos: para indicar uma interrupção no pensamento, um suspense ou uma ideia incompleta. Exemplo: eu estava pensando que talvez. Para indicar uma omissão de palavras ou uma frase incompleta. Exemplo: ele estava cansado, muito cansado. Esses são os principais sinais de pontuação e suas regras básicas de uso. É muito importante praticar a pontuação,
pois ela ajuda a estruturar melhor suas ideias e a tornar o texto mais claro e coeso. Se precisar de mais exemplos ou quiser praticar, só avisar. Eu quero saber sobre You're redação welcome. If oficial. you need more help, feel free to ask anytime. Eu quero saber agora sobre redação oficial, tipos de documentos oficiais. Redação oficial é a forma de escrever documentos dentro de um contexto formal, geralmente no âmbito público e administrativo. Esses documentos são usados para comunicação entre órgãos públicos, empresas e cidadãos, e devem seguir padrões específicos para garantir clareza, objetividade e formalidade. Principais tipos de documentos oficiais: 1. Ofício. Definição: documento utilizado para tratar de assuntos administrativos e de comunicação entre órgãos públicos ou entre uma autoridade e o público em geral. Estrutura: cabeçalho com identificação do órgão, data e local, endereçamento praquirecionado, corpo do texto, assinatura do responsável, identificação remetente. Exemplo: ofício 103, 2024, comunicação sobre reunião. 2. Memorando, definição: documento informal utilizado dentro de uma mesma instituição ou entre departamentos, geralmente de forma interna. Estrutura: cabeçalho com identificação da instituição e setor, data e local, destinatário e remetente. Objetivo do memorando: corpo com o conteúdo de forma concisa. Exemplo: memorando no 45, 2024, solicitação de documentos. 3. Ata definição: documento que registra as discussões e decisões de uma reunião, assembleia ou evento oficial. Estrutura: cabeçalho com informações sobre a reunião, data, local, participantes. Descrição dos assuntos tratados, decisões e deliberações tomadas. Assinaturas dos responsáveis. Exemplo: ata da reunião ordinária do Conselho Municipal. Circular. Circular. Definição: documento utilizado para comunicar algo a um grupo específico de pessoas ou setores dentro de uma organização. Estrutura, cabeçalho, número e data. Destinatário: geralmente setores ou departamentos. Corpo, com a informação a ser transmitida. Assinatura e identificação do responsável. Exemplo: circular número 56, 2024. Instruções para a reunião de segunda-feira. 5. Ofício circular. Definição: é uma combinação do ofício e da circular, usada para comunicar informações a um grande número de destinatários, como órgãos ou departamentos. Cabeçalho, data e local. Destinatário: geralmente diversos departamentos. Corpo com a informação a ser transmitida. Assinatura do responsável. Exemplo: ofício circular número 12, 2024, envio de documentos fiscais. 6. Relatório. Definição: documento que expõe de maneira detalhada fatos, dados ou resultados sobre uma atividade ou processo. Estrutura. Introdução, objetivo do relatório. Decantamento dos fatos ou dados. Conclusão, análise e recomendações. Exemplo: relatório de atividades do Departamento de Recursos Humanos. 7. Parecer. Definição: documento técnico e jurídico que expressa uma opinião ou avaliação sobre um determinado assunto, com base em análise de fatos e normativas. Estrutura, introdução, contextualização do assunto. Análise, exposição dos fatos e leis aplicáveis. Conclusão, opinião final sobre a situação. Exemplo: parecer jurídico sobre a viabilidade de contratação. 8. Despacho, definição: documento utilizado para determinar providências e decisões administrativas em processos internos de um órgão público. Estrutura: identificação do responsável. Referência ao assunto tratado. Determinação ou decisão. Exemplo: despacho no 34, 2024, aprovação do projeto. 9. Certidão. Definição: documento que atesta um fato, geralmente fornecido por uma autoridade pública ou órgão competente. Estrutura: identificação do órgão que emite a certidão. Descrição do fato que é atestado. Assinatura e carimbo de autenticidade. Exemplo: certidão de nascimento. 10. Projeto de lei e definição: documento formal que propõe a criação, alteração ou revogação de uma norma jurídica. Estrutura: título e número do projeto. Justificativa da proposta. Texto do projeto, com sua redação detalhada. Exemplo: projeto de lei número 1, 2024. Criação de novas políticas públicas de saúde. Regras de redação oficial. Clareza: o texto deve ser direto e objetivo. Imparcialidade: o tom deve ser neutro, sem subjetividade. Formalidade: usar linguagem formal, sem gírias ou termos coloquiais. Coesão e coerência: as ideias devem estar bem conectadas, sem contradições. Esses são alguns dos documentos oficiais mais comuns, com suas respectivas características.
Se precisar de mais detalhes ou exemplos, posso explicar mais sobre algum tipo específico.